já que diversos povos vêm sendo atacados sem vir a ver a terra demarcada, a começar pela primeira no Brasil, que o branco invadiu já na chegada, a do Tupinambá. Demarcação já. Demarcação já. Os 9 estados que formam a Amazônia Legal abrigam 517 organizações não governamentais que atuam diretamente nas áreas de meio ambiente, proteção animal e defesa dos direitos dos povos da floresta. No Repórter Eco de hoje, conheça a importância das organizações da sociedade civil que trabalham pela preservação da Amazônia e dos povos que vivem na floresta. E você vai ver também. Os desmatamentos e queimadas tornaram o Brasil o país com a maior biodiversidade da Terra, um dos maiores poluidores do planeta. E o Instituto de Botânica estuda o impacto das mudanças climáticas e do uso do solo na vegetação nativa do chamado Cinturão Verde da região metropolitana de São Paulo. O aquecimento global é uma realidade já comprovada pela ciência. Ações humanas, como a queima de combustíveis fósseis, emitem gases que intensificam o efeito estufa da Terra. Os desmatamentos no Brasil colocam o país no 6º lugar da lista dos maiores poluidores, que é liderada pela China e seguida pelos Estados Unidos. No início dos confinamentos por conta da pandemia em países do mundo todo, ambientalistas comemoraram a queda na atmosfera do nível dos gases que intensificam o efeito estufa. Mas a alegria durou pouco. A Organização Meteorológica Mundial alertou que a concentração de CO2, o dióxido de carbono, que já tinha sido recorde em 2019, não deve melhorar quando forem contabilizadas as emissões de 2020. Continuamos aumentando a temperatura média no planeta, comprometendo a continuidade da vida de várias espécies, inclusive a nossa, como alerta o pesquisador Paulo Artacho, professor da USP e membro do painel internacional da ONU sobre mudanças climáticas. Lista do Web of Science, site referência na área de ciências, destaque para quase 3.900 pesquisadores no mundo todo. O senhor foi um dos citados aí como destaque de número de publicações entre 19 cientistas brasileiros. Em primeiro lugar, parabéns. E em segundo, o que isso mostra para a gente? Isto mostra que a representatividade da ciência brasileira a nível global ainda é muito baixo. Veja, são só 19 pesquisadores que se destacam entre 3.800 pesquisadores mais citados no mundo. Portanto, a ciência brasileira precisa, sim, de investimentos, precisa de apoio governamental, precisa de apoio da sociedade, porque na era do conhecimento global, como nós temos hoje, os países vão vencer pela inteligência, pela sua capacidade de inovação e não mais pela sua capacidade de plantar algodão, soja, milho ou extrair minério de ferro. 2020 foi marcado por desmatamentos e queimadas na Amazônia e no Pantanal, uma das faces da crise ambiental que atravessamos. A humanidade está passando por 3 crises simultaneamente muito sérias, né? A primeira, obviamente, é a crise da saúde, da pandemia do coronavírus. A segunda é a crise da perda da biodiversidade. E a terceira é a emergência climática. O principal fator que une elas é a superexploração dos recursos naturais do nosso planeta, né? No caso da pandemia, por exemplo, a Amazônia contém milhares de vírus que hoje
estão em equilíbrio com o ecossistema. Assim que nós desmatamos a Amazônia, assim que facilitamos o contato desses vírus desconhecidos da ciência, a nossa vulnerabilidade fica muito explícita e isto vai trazer outras pandemias. Que peso tem tido aqui no Brasil a não destinação de áreas públicas onde a gente ainda tem florestas ou outros tipos de ecossistemas? 95% do desmatamento é causado por atividades ilegais. Quer dizer, nós temos uma Constituição que deveria ser respeitada, mas aí nós temos um governo que tolera invasão de terras públicas, invasão de terras indígenas, que, na verdade, são protegidas pela Constituição brasileira, e o governo não faz a sua parte. Ou seja, isso tem que parar, a sociedade brasileira não pode tolerar mais ilegalidades no trato com os recursos naturais brasileiros, que são essenciais para a agricultura, são essenciais para todos nós brasileiros. Quais são as consequências da imagem do Brasil ter piorado no sentido de conter as emissões que aceleram as mudanças climáticas, dos gases que intensificam o efeito estufa? Um relatório recente do Sistema de Medidas de Emissões de Gás de Efeito Estufa mostra que das emissões brasileiras, 72% destas emissões estão associadas ao agronegócio, né? O desmatamento da floresta amazônica é responsável por cerca de 35% das nossas emissões, só que tem um detalhe muito importante. O Brasil já reduziu o desmatamento da floresta amazônica de 28 mil quilômetros quadrados em 2003 para 4 mil quilômetros quadrados em 2011. É possível zerar o desmatamento, como é um dos compromissos do Brasil junto ao Acordo de Paris, e isso é a maneira mais fácil e rápida de reduzir emissões. No Brasil e no mundo, como é que a gente está em termos de energias renováveis? A gente sempre fala que é preciso mudar as fontes de energia, parece que a gente não caminha nisso, né, professor? Hoje elas ainda representam alguns % da matriz energética brasileira, mas o nosso potencial é gigantesco, né? E hoje, se você levar em conta a questão de preço, a geração de eletricidade eólica e solar é competitiva com a geração de eletricidade queimando óleo combustível, por exemplo, ou a carvão. Todos os demais países do nosso planeta estão mudando a sua matriz energética e é isto que o Brasil também tem que aprender, aproveitar os vastos recursos naturais de energia eólica e solar que temos no Nordeste brasileiro e usá-los para aumentar a competitividade da economia brasileira. E veja a seguir, aqui no Repórter Eco. O Instituto de Botânica pesquisa os efeitos das alterações do clima e da poluição no cinturão verde da região metropolitana de São Paulo. Cientistas do Instituto de Botânica estudam os efeitos das mudanças climáticas, da poluição e do uso do solo na vegetação nativa ainda existente na capital paulista e em mais de 70 municípios vizinhos. O estudo vai avaliar o nível de conservação da biodiversidade na reserva da biosfera do Cinturão Verde de São Paulo. Um abraço verde envolvendo a região mais populosa do Brasil. Fragmentos de Mata Atlântica, de cerrado, cercando a mancha urbana, espalhados por 78 municípios da região metropolitana de São Paulo, garantem qualidade de vida, além de outros benefícios, como abrigar os mananciais que abastecem a população.
Hoje, eventos climáticos extremos de seca já trazem reflexos hidrológicos sensíveis à população. Então, assim, essa questão hídrica é premente. A questão da própria floresta como um sumidouro de poluição, né, produzida por essas áreas, também pode se agravar, né? Os recursos naturais advindos dessa floresta também, como alimentos, substâncias que podem ser utilizadas, inclusive pela indústria. Então, a floresta tem um potencial econômico enorme e que está à disposição para que nós possamos explorar de forma sustentável, trazendo subsídios para as políticas públicas de meio ambiente. A Reserva da Biosfera do Cinturão Verde de São Paulo é tão importante que foi considerada pela Unesco, a Organização das Nações Unidas para Educação, Ciência e Cultura, como Patrimônio da Humanidade em 1993. Reúne remanescentes de florestas, parques naturais urbanos, reservas estaduais, estações ecológicas, áreas de proteção de água doce e da vida silvestre. Tem muitos problemas de ordem ambiental, muitos problemas de desmatamento e de problemas que vão sendo consequências desse uso e ocupação intenso que existe nessa região. Tem muitas fontes de perturbação desse ambiente que afeta, em última análise, a saúde da população, né, que vive nessa região. Manter o que resta dessas florestas em pé é amenizar as temperaturas, assegurar melhor qualidade do ar, proteger o solo. O Cinturão Verde de São Paulo é uma das mais de 600 reservas da biosfera vivas em 120 países. Um local de conservação da natureza, onde a ciência dá as mãos à sustentabilidade. Pesquisadores do Instituto de Botânica se debruçam sobre dados da Reserva da Biosfera para estudar os efeitos das mudanças climáticas, da poluição e do uso do solo na vegetação nativa ainda existente. O nosso projeto está focado exatamente em avaliar o nível de perturbação desses fragmentos florestais causados principalmente por mudanças climáticas e poluição. Se nós conseguimos preservar esses fragmentos, automaticamente nós estamos beneficiando a população. O estudo deve durar mais 2 anos e une dezenas de profissionais do Brasil e do exterior, além de formar 40 estudantes na arte da pesquisa em conservação. A ideia é desenvolver modelos capazes de prever cenários para os próximos 30 anos a partir de dados históricos, estudos de campo e em laboratório. Os resultados podem ser a base para políticas públicas de preservação. É um casamento quase que perfeito, quando você tem o conhecimento do que está ameaçado de extinção e precisa ser recuperado, quando você, com um produto que demonstra quais são as espécies indicadas para restauração, você tende a atacar 2 problemas de uma forma bastante concreta. Outro benefício seria a conscientização da população frente à conservação desses ecossistemas. Um esforço da ciência tão grande como a Reserva da Biosfera, para que o lar de mais de 20 milhões de pessoas seja cada vez mais verde. Agora, um convite para os produtores de filmes sobre temas socioambientais. Estão abertas até o dia 2 de fevereiro as inscrições para a competição latino-americana da 10ª Mostra Ecofalante de Cinema. Mais informações pelo site ecofalante.org.br/competição sem cedilha /latina. Eu vou repetir o endereço eletrônico da competição:
ecofalante.org.br/competição sem cedilha/latina. E veja daqui a pouco aqui no Repórter Eco. Conheça o trabalho incansável das ONGs pela preservação de povos tradicionais e da rica biodiversidade ameaçada da floresta amazônica. A Amazônia é a maior floresta tropical do mundo e presta grandes serviços ambientais. É rica em biodiversidade e essencial para regular o clima no planeta. Mas em 2020, a Amazônia brasileira foi destaque no noticiário internacional pelos altos índices de desmatamentos e queimadas, apesar do governo federal negar a gravidade da situação. O cenário só não foi pior graças às organizações da sociedade civil, que agem para proteger a floresta e as populações que nela habitam. Já que diversos povos vêm sendo atacados sem vir a ver a terra demarcada, a começar pela primeira no Brasil, que o branco invadiu já na chegada. A do Tupinambá. Demarcação já. Demarcação já. Os 9 estados que formam a Amazônia Legal abrigam 517 organizações não governamentais que atuam diretamente nas áreas de meio ambiente, proteção animal e defesa dos direitos dos povos da floresta. Os dados de 2016 são os mais recentes disponibilizados pelo IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Entre as ONGs mais atuantes na Amazônia está o Greenpeace, que chegou ao Brasil em 1992. A organização tem várias frentes de atuação. Uma delas é monitorar e denunciar crimes como desmatamento e queimada. Se a gente pensar que o Greenpeace está atuando na Amazônia desde a década de 90, qual ação, qual campanha você destacaria que trouxe bastante resultado? Nos anos 2000, tiveram campanhas do Greenpeace que expuseram muito a relação de cadeias produtivas com o desmatamento. Então, na época, o Greenpeace mostrou a relação da expansão da soja com desmatamento na Amazônia, ali por volta de 2004, 2005. E isso mudou, então, a partir dessa campanha do Greenpeace, criou-se a moratória da soja, foi quando aí cerca de 90% das empresas que representam os compradores de soja na Amazônia se comprometeram a não comprar mais sojas de áreas desmatadas após julho de 2008, mas fato é que esses compromissos corporativos foram muito importantes também para auxiliar na queda do desmatamento. Então, uma série de políticas públicas foram colocadas em prática por parte do governo, mas também teve a atuação da sociedade civil, que tanto contribuiu na elaboração dessas políticas junto ao governo, quanto também pressionou outros atores estratégicos, no caso o setor corporativo, a adotar políticas para conter o desmatamento. Há 15 anos, a Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, a PIB, atua na Amazônia Legal para fazer valer os direitos das etnias que vivem na floresta. Direito à terra, direito ao meio ambiente, direito a um território demarcado e livre de qualquer embaraço. Mas também fazemos o papel, né, o controle social da defesa na Amazônia brasileira. Nós fazemos um monitoramento através das nossas redes, né, que é composta por várias etnias, que hoje nós somos representantes das 305 etnias que tem no Brasil. E esse papel que nós temos também é de formar, de qualificar e de empoderar as comunidades indígenas para fazer esse enfrentamento contra os invasores, contra os grandes empreendimentos, contra aqueles que querem a Amazônia destruída. Raoni, qual a sua proposta para Constituinte? Ele tem que ajudar ainda índio como nosso dono da terra. Então, o bateneiro, o garimpo,
bandeirantes estão querendo acabar nosso mato, estão querendo acabar bicho também, então eu não quero branco vai acabar nosso índio mais, eu não quero branco vai matar mais nosso índio. O que nós apoiamos é a aquisição de insumos para as brigadas de incêndios. Nós compramos radiofonia, equipamos as comunidades indígenas com GPS, com insumos que possam dar visibilidade à luta no intuito de fiscalizar, principalmente equipamentos de fiscalização e monitoramento da destruição na Amazônia. E o Covid, além de estar nos matando com alto índice de contaminação, oriundo justamente pelas invasões, pela ausência do Estado, então os indígenas estão sendo contaminados pelo madeireiro que vai lá retirar a madeira ilegal, pelo garimpeiro, mas nós conseguimos lançar várias plataformas de captação de recurso, né, no intuito de levar insumos para as terras indígenas, fora as parcerias que nós fizemos diretamente com organizações que fizeram implementações de ações diretas na Amazônia brasileira, onde foi o local mais impactado pelo Covid-19. O Greenpeace também atuou nos últimos meses com ajuda emergencial. Então, numa rede aí que envolveu 16 organizações parceiras, nós levamos aí mais de 60 toneladas em materiais hospitalares para comunidades indígenas na Amazônia, onde o Estado não é tão presente. São comunidades esquecidas e locais onde o impacto do coronavírus poderia ter sido muito pior se essa ação não tivesse ocorrido. 2021 está chegando. Na opinião de vocês, qual é a maior urgência? É a demarcação das terras indígenas, sem sombra de dúvida. Nós precisamos que o Estado brasileiro cumpra com o dever constitucional. E, em segundo lugar, eu coloco o fortalecimento da política indigenista que está sendo desmantelada. A nossa instituição FUNAI hoje está repleta de pessoas que militam contra os povos indígenas, então ela não vem cumprindo com sua função institucional. E o mundo reconhece hoje que os povos indígenas é a solução para o combate ao aquecimento global. Então nós temos uma urgência e nesse contexto o Brasil é muito importante, porque o Brasil hospeda a Amazônia e outros biomas fundamentais para o equilíbrio do planeta. Nós temos aí como lei que em 2020 o desmatamento deveria chegar a 3.925 km². Em 2019 passou de 10 mil e esse ano a taxa deve ser ainda maior. Então tem muito trabalho a ser feito. E o Repórter Eco fica hoje por aqui. A gente espera que a humanidade encontre o caminho da transformação na busca de um mundo melhor e mais digno, que respeite a diversidade de formas de vida da Terra. Até o próximo programa.